nos encontrar, provavelmente vai estar saindo ali ou do anfiteatro, que o povo vai estar reunido ali, ou se não mais para cima, não sei se o carro de som vai estar ali de frente para onde acontece a feira, eu acredito que seja isso. Então, nós podemos marcar ali, né? Não tem ali quando você chega ali, não tem aquele bebedouro de água ali no canto esquerdo, quando você está de frente assim, tem um bebedouro ali de água, né? Então, nós vamos ficar ali por perto, o pastor vai estar por ali, você chega, a gente vai se reunir para poder marchar para Jesus, tá bom? Amém? De preferência leve sua água, para você se hidratar no caminho, não é? Se tiver ainda sol, leve um bonezinho, leve alguma coisa, vá com uma camisa com uma mensagem, levando uma mensagem de Jesus, amém? E vamos orar e declarar que Jesus é o Senhor da nossa cidade, amém? Então, espero por você lá, não se esqueça às 17 horas, lá no Vitória Régia, tá bom? A gente sempre faz assim, você deixa o teu carro lá em cima, primeiro você vai com o teu carro, né, passa lá no Vitória Régia, deixa a família, deixa a esposa, deixa a turma, e você que é motorista, vai lá pro... Ó, você gostou, né, agora do assobio, né? Você vai lá para Rui Barbosa, porque lá é difícil de arrumar lugar para parar, mas vai lá rapidinho, escolhe um lugar para o teu carro, né, num lugar que possa, e depois você desce andando e louvando a Deus e adorando a Jesus para encontrar lá. Então você vai marchar 2 vezes, você desce marchando para encontrar lá com a marcha, sobe marchando de novo, tá bom? Amém? É bênção do céu, irmão, toda vez que tem marcha é bênção demais. Então ora por isso e eu creio que Deus vai abençoar. Muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo de número 22, no verso 31. Se você puder abrir a sua Bíblia. Enquanto você abre, o pastor gostaria de falar sobre o curso Prepara. Os irmãos são líderes de célula, que são auxiliares, e aqueles que desejam ter no seu coração, já participam de célula e desejam conhecer mais. Domingo que vem de manhã às 9 horas e depois o próximo domingo também às 9 horas. São os 2 próximos domingos de manhã às 9 horas. Vem tomar um cafezinho com o pastor. Essa manhã aqui foi bênção demais, hein? O café estava abençoado, abençoado. Foi muito bom. Espero por você. Muito bem. Lucas 22, de 31 até o verso 34. Acompanhe comigo. Jesus disse para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Agora anda um pouquinho para frente, só um pouquinho, não é? Se você puder, vá no verso 54. Verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e no introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Diga comigo, Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Diga comigo, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse:
este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra liberada nessa hora e nesse momento. A tua palavra que nunca volta vazia, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos transforma, a tua palavra que nos molda, Senhor. Por isso pedimos agora que através do exemplo do teu servo, ó Deus, do apóstolo Pedro, deste homem de Deus que foi tão usado por Deus e nas tuas mãos, possamos aprender nessa noite e compreender um pouco mais do trabalhar do Senhor na nossa vida, mesmo nos momentos, Pai, em que não te ouvimos, nos momentos que tomamos decisões equivocadas, nos momentos, Pai, que nos afastamos, nos momentos, Pai, que sentamos onde não deveríamos, nos momentos, Pai, que fazemos aquilo que o Senhor não espera, ó Deus, que façamos. Por isso, Deus, eu te peço agora, que nessa noite de ceia, o Senhor venha, Pai, trabalhar em nós, no nosso coração, na nossa vida, ó Deus, e que para que possamos ser transformados, sermos aperfeiçoados, para que possamos viver uma vida que glorifica, exalta o teu santo e bendito nome. Oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Muito bem. Irmãos, o tema da mensagem é: Deus nunca te cancela. Diga comigo: Deus nunca te cancela, Ele te molda. Irmãos, Deus não cancela ninguém. Deus não nos cancela. Deus não cancela e nem tem interesse de cancelar ninguém, ou de excluir ninguém. Ele não é um Deus que exclui, Ele é um Deus que agrega, Ele é um Deus que busca aquele que se perdeu. Ele é um Deus que trabalha na vida daquele que se afastou, daquele que errou, daquele que escolheu um caminho equivocado, daquele que muitas vezes se viu novamente preso por situações que ele mesmo plantou e está colhendo na sua vida. Deus nunca cancela ninguém. Jesus nunca cancela ninguém. Mesmo sabendo, olhando muitas vezes para nós, para mim e para você, e entendendo aonde está o meu coração e aonde está o teu. Mas Ele mesmo assim, Ele nos ama e não nos cancela. Eu quero que você pense aqui na palavra. Deus chega aqui para Simão, e se você olhar o contexto, Jesus celebrou a ceia, tinha acabado de celebrar a ceia, os discípulos sentados na mesa, e Jesus disse: olha, um aqui no meio é diabo. Usou essa expressão: um aqui vai me trair. Mas isso não significa que porque aquele homem ia trair, e traiu de fato, Judas Iscariotes traiu Jesus, mas Jesus nunca o cancelou.
só diz para ele: vai e faça o que você tem que fazer. Porque a escritura tinha que se cumprir. Porque a palavra ia se cumprir. E Jesus já tinha visto que no coração Judas já tinha negado Jesus. Muito antes de Pedro negar, Judas já tinha negado. Através da sua atitude, procurando o sumo sacerdote e vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas ele disse: eu vou entregar. Então, Judas já tinha negado. Ali na ceia os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus falou: um aqui vai me negar. Será que sou eu, Senhor? Sou eu? Será que sou eu? Irmãos, nós não negamos Jesus só com palavras. Nós negamos Jesus com atitudes. Nós muitas vezes negamos Jesus quando sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Negamos Jesus quando entendemos o tamanho do sacrifício dele na cruz por nós, mas não estamos dispostos a fazer nenhum sacrifício por ele. Negamos Jesus quando entendemos qual é o caminho, mas mesmo assim queremos criar caminhos alternativos e nos justificamos diante dele quando entramos por caminhos que não deveríamos. Negamos Jesus, irmãos, quando ele fala conosco, quando ele nos chama para realizar algo para ele. E nós muitas vezes protelamos e protelamos e protelamos e não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Isso é negar Jesus também. O interessante é que passa a ceia. Então, depois da ceia, Jesus aqui, a palavra diz que ele vai lá para o Getsêmani. Mas aqui no texto de Lucas, eu gosto do texto de Lucas, porque Lucas, ele detalha, diferente dos outros, ele detalha muito, quando ele está trazendo o evangelho aqui escrito. É o mesmo evangelho, mas ele faz um detalhe. E nesse detalhe tem a conversa entre Jesus e Pedro. Pedro, irmão, era muito amado por Jesus. E Jesus chega para Pedro e diz assim: Simão, 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 Satanás pediu para peneirar você como trigo. Jesus está dizendo que muitas vezes, irmãos, nós podemos ser peneirados nessa vida. Você pode ser peneirado, eu posso ser peneirado. O que é passar pela peneira? Quem já usou peneira aí sabe. Se você pega uma areia, o construtor pega uma areia cheia de pedra, cheio de pedaço de galho, de sujeira. O que ele faz? Ele põe a areia na peneira. E ele faz assim com a peneira porque a areia é limpa. A sujeira, a pedra, os pedaços de galho, as coisas que podem depois trazer um problema na formação da massa, daquilo que vai levantar a construção. Irmão, eu estou pregando, estou falando de vida espiritual aqui, amém? Você está entendendo? Porque naquilo que Deus vai mexer na massa, para a construção espiritual da sua vida, não pode ter sujeira por meio. Então muitas vezes ele passa e nos passa na peneira. E nós precisamos entender a peneira de Deus na nossa vida. E Jesus chega para Pedro e diz: olha, Pedro, eu vou te peneirar. O Satanás falou que vai te peneirar. E é como se Jesus dissesse aqui, ó,
Jesus não disse assim, ó, eu vou impedir ele de peneirar você, Pedro. Eu estou agora anulando essa peneira na sua vida. Irmão, Deus não anula peneira nenhuma. Deus não anula peneira nenhuma. Deus deixa com que eu e você passemos pela peneira. Porque é necessário passar pela peneira. Talvez uma, duas, três, sei lá quantas vezes na caminhada da vida cristã. Para que possamos ser moldados, aprimorados. Amém ou não? Para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, Jesus disse assim, eu porém, olha o que Jesus falou, eu porém orei por você. Amém ou não? Jesus está dizendo, a peneira, Pedro, ela não vai matar você. A peneira, ela não vai cancelar aquilo que eu tenho na sua vida. Mas a peneira vai te preparar para aquilo que vem adiante. Pedro precisava ser preparado para aquilo que vinha adiante. Meu irmão, Deus vai passar você na peneira, e se você está sendo passado na peneira, é porque Deus está te preparando para aquilo que vem adiante. Que maravilha é passar pela peneira! Que maravilha quando Deus, Ele diz, olha, eu orei por você. Eu não anulei a peneira. Você vai passar, Pedro, mas eu orei por você. Por isso a Bíblia diz que o Senhor está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Diga, eu tenho um intercessor que não falha. Aleluia. Sabe o que significa? O intercessor, homem, mulher, aquele que ora por você, ele pode falhar, mas Jesus nunca falha. Ele intercede por você o tempo todo diante do Pai. E ele diz, eu orei por você, Pedro. Eu orei. E olha o que Jesus revela. Por isso que eu amo Jesus, irmão. Jesus revela o seguinte, e você, Pedro, quando voltar para mim, Jesus estava dizendo, Pedro, a peneira vai ser dura, mas quando você passar por ela, você vai voltar para mim. Você vai se achegar mais a mim, Pedro. Você vai me conhecer como nunca conheceu antes, Pedro. Você vai se relacionar comigo, Pedro, num outro nível. Irmão, se não é a peneira, não há um crescimento, não há um amadurecimento, não há uma melhora no relacionamento, porque Pedro se achava pronto. E quantos cristãos hoje se acham prontos, mas vivem com sujeira escondida na sua vida, com práticas de pecado, longe de Deus, negando a Cristo muitas vezes na sua caminhada, no seu dia a dia. E precisam passar pela peneira. Precisam passar pela peneira. Porque aqui Jesus vem e diz para Pedro o seguinte, quando você voltar para mim, você vai estar num outro nível, Pedro, no relacionamento comigo. E ele diz, fortaleça os seus irmãos. Irmão, diga assim, quem já passou pela peneira, tem condição de se relacionar num outro nível com Deus.
e de ser um canal, um instrumento na vida dos seus irmãos. Olha como isso é maravilhoso, irmão. Mas Pedro disse: eu estou pronto. Olha aí, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como a morte. E na verdade Jesus estava olhando para o coração de Pedro e via que ele não estava pronto, nem para ir para a prisão com Jesus e muito menos para a morte. Sim? Agora, se você olhar em Atos dos Apóstolos, você vai ver o sumo sacerdote, depois que Pedro passou pela peneira, depois que ele nega Jesus, depois que o galo canta 3 vezes, depois que Jesus fita os olhos em Pedro, e aquele olhar de Jesus, irmão, foi lá onde só o olhar de Jesus pode ir, lá no íntimo de Pedro, da alma dele, para arrancar aquilo que tinha que ser arrancado de dentro de Pedro, para que ele se tornasse o instrumento, o apóstolo que ele se tornou. E depois ele recebe, o Espírito Santo desce lá em Pentecostes, ele é revestido e ele prega, irmão, aquele dia, e mais de 3.000 almas se convertem num único dia. Pedro, irmão, que negou Jesus, Pedro que passou pela peneira, ele prega e mais de 3.000 almas se convertem. E depois daquilo, o sumo sacerdote chega para esse mesmo Pedro e diz para ele: Pedro, eu ordeno agora que você não fale mais nesse nome aqui, que você não fale mais desse nome, que você não pregue mais sobre esse Jesus. E ele olha para o sacerdote, ele fala: eu quero que você me responda, o que me importa, agradar a Deus ou aos homens? Agradar a Deus ou aos homens? Eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos provado, daquilo que nós cremos. Eu não posso deixar de falar. Diga assim: quando passamos pela peneira, nós ganhamos ousadia. Diga: ousadia. Ousadia, irmão. O medo vai embora, o receio vai embora, e vem uma ousadia do céu na nossa vida, e a convicção de quem nós somos nele. Amém? Sim ou não? Pedro depois estava pronto, sim, para ir à prisão, e foi. Foi ou não foi? Foi. Mas lá na prisão, Deus mandou o anjo tirar ele de lá. E depois, Pedro estava pronto para ir até a morte? Estava, porque foi. Foi. Não quis ser crucificado como foi o seu Senhor. Sim ou não? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. Mas começou a se alegrar na perseguição. Quando Pedro era perseguido, ele levantava a mão, ele orava, irmão, olhando para o céu, dizendo: Jesus, obrigado, obrigado, meu Deus, por estarmos sendo perseguidos por amor do teu nome. Isso significa que estamos acertando o alvo. Irmão, se alegrar de receber bênção é normal. Agora, se alegrar de ser perseguido é outro nível, não é não? Hã? É outro nível. Porque se alegrar de bênção, qualquer um se alegra. Não precisa ser crente não, irmão. Pode ser incrédulo, pode ser pessoa que nem Deus crê. Se alegrar quando as coisas acontecem bem, todo mundo se alegra. Mas quando eu estou sendo provado, passado na peneira,
quando há uma luta, uma perseguição, eu levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado por ter o privilégio de ser perseguido por amor do teu nome. Você entende isso? Então Pedro fez tudo isso. Jesus disse para ele: ó, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E se você for lá no verso 54, o que aconteceu com Pedro? Qual é o primeiro sinal que você está precisando passar por peneira? É que você anda seguindo Jesus meio de longe. É o teu caso, irmão? Você segue Jesus de longe? Você fica esperando para ver assim o que vai dar? Não, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vai na faculdade, ninguém sabe que você é cristão. Segue Jesus de longe. No seu trabalho, ninguém sabe que você é cristão. Seguindo Jesus de longe. Não é? Uma forma de eu dizer: eu não o conheço. Não é verdade isso? Eu estou no trabalho faz 6 anos e ninguém sabe que eu sou crente. É porque eu sigo Jesus de longe. É porque eu nunca declaro que Ele é o meu Deus. Eu nunca falei sobre o amor dEle. Eu nunca declarei que Ele é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Nunca. Então, é a mesma coisa de Pedro. Ele seguia Jesus de longe. De longe. Como é que você está seguindo Jesus, irmão? Jesus que deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Que sofreu toda a vergonha, todo o processo da cruz, que deveria ser você e eu que deveríamos passar. Mas Ele te substituiu, Ele tomou o seu lugar e o meu. Ele levou a nossa miséria, levou a nossa culpa, a nossa condenação. E como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus nos salvou lá na cruz. Nos perdoou lá na cruz. Ele jamais nos cancela. Mesmo quando a gente segue Ele de longe, Ele continua nos amando. Jesus nunca deixou de olhar para Pedro, ou de amar a Pedro, porque viu que Pedro ia negá-lo. Porque viu que a declaração de Pedro é de alguém que estava perto, mas o coração de Pedro estava longe. Irmão, presta atenção. Eu posso ter uma declaração de que estou perto, mas o meu coração pode de fato estar longe. Não sou eu que digo, é a palavra que está dizendo. Nós precisamos aprender. Pedro disse: eu estou pronto. Ele tinha declaração de que estava perto, mas seu coração estava longe. Por isso que ele seguiu Jesus de longe. Seguiu. E aí diz aqui a palavra no verso de número 55, que quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram juntos. Quem que se assentou? Era o povo. As pessoas que estavam lá só para ver o que ia acontecer com Jesus. E o que Pedro fez? Olha o que ele fez. E se assentou entre eles, tomou lugar entre eles. Diga: primeiro, eu começo a seguir de longe. Segundo, eu começo a me assentar junto com eles. Do que você lembrou agora?
Salmo 1, lembrou? Vamos abrir lá para você relembrar. Olha lá o Salmo 1. O que está escrito no Salmo 1 foi o que aconteceu com Pedro. O salmista está dizendo a diferença entre o justo e o ímpio. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Olha aí, diga comigo, anda, se detém e assenta. Você viu que é um processo? Com Pedro foi a mesma coisa. Ele começou a acompanhar de longe, depois ele sentou, e depois que ele sentou, o que ele fez? Negou. Negou uma, negou duas, e negou 3. Agora, quando a gente passa pela peneira, olha como é diferente, irmão. Jesus ressuscita dos mortos. E depois está ele, João e Pedro. Depois da ressurreição. Jesus olha para Pedro e diz o que para Pedro? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Jesus olha de novo para Pedro, segunda vez. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Depois de um tempinho, Pedro, olha para mim. Tu me amas, Pedro? Olha a declaração de alguém que passou pela peneira. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, aquela vez eu não entendia que o Senhor não olha a minha aparência, o meu discurso, o Senhor olha o meu coração. E lá o Senhor já me viu, que eu andava longe, que o meu coração estava longe, que eu tinha tendência de se sentar e que eu ia te negar. Mas eu, por causa do meu orgulho, não compreendi. E eu tive que ser passado na peneira para entender que o Senhor conhece meu coração. E eu queria dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Agora eu entendi o que é amar o Senhor e o que é viver para a tua glória. 3 vezes ele negou. E 3 vezes ele teve que afirmar. Sim ou não? Por que nós estamos falando disso hoje aqui? Porque, irmão, eu não sei. Hoje é noite de ceia, nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu já vou encerrar. Mas todos os homens, quando você olha para a Bíblia, a maioria deles falhou. E quem que não falha? Não é verdade? Adão falhou. Sim, falhou. Abraão também falhou. Davi falhou. Não falhou? Sansão falhou. Falhou. Pedro falhou. Muitos falharam. A falha faz parte. O que eu preciso entender é que Deus, em seu amor, Ele nunca nos cancela. Ele nos molda. Ele quer te passar pela peneira. Ele quer te aperfeiçoar, irmão. Nós somos como vaso na mão do oleiro, que ele vai trabalhando o vaso.
E se ele percebe que o vaso não vai ficar da maneira que ele sonhou e planejou e projetou, porque há sujeira às vezes no vaso, há situações que vai levar o vaso depois a se perder, então ele quebra o vaso e ele começa a fazer de novo. Você entende isso? Olha para Davi, irmão. Davi é o homem segundo o coração de Deus, irmão. O homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei Davi. Mas ele pecou. Deus o cancelou? Não. Porque Deus levantou o profeta, mandou o profeta lá, e quando o profeta disse para ele: Davi, vou te contar uma história, e contou a história daquele homem que só tinha uma ovelhinha, enquanto o outro tinha muitas ovelhas. E aí chegou um povo de fora, e esse rei mandou pegar a ovelhinha daquele homem, pegou a única ovelhinha dele. E Davi fica furioso e fala: esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer. Fala para o profeta, e o profeta, assim como o olhar de Jesus, diga assim, é o olhar de Jesus. Jesus olhou, fitou Pedro nos olhos. Aquele olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de raiva, não foi um olhar de decepção, porque o amor de Deus não cancela, o amor de Deus transforma, o amor de Deus molda. Amém, irmão? Deus nunca vai olhar para você com desdém, te desprezando, ou com raiva, ou coisa. Não, Deus, Ele quer te moldar, te transformar, te aperfeiçoar. Amém? Aí o profeta olha para Davi e fala: Davi, esse homem é você. E o poderoso rei Davi, o rei das batalhas, que colocou por terra, não foi um gigante. Você acha que Davi derrubou só Golias? Não. Davi pôs muitos gigantes por terra, não foi só um não. O rei Davi, o maior rei que Israel teve depois de Jesus Cristo, porque Jesus é o maior rei. O que ele fez? Caiu de joelho no chão e disse: pequei, contra o Senhor pequei. Eu errei, eu falhei. E na mesma hora Deus usou o profeta e disse assim: e eu também já te perdoei. Eu estou te perdoando. Não vou tirar o reino de você, mas ainda trouxe uma promessa: nunca faltará rei sobre o seu trono. Seu trono será perpétuo, não terá mais fim. Por quê? Porque Jesus é da raiz de quem? De Davi. Quem está sentado no trono eternamente? Jesus. Então a palavra já se cumpriu. Amém ou não? Já se cumpriu. Mas qual é a situação? O amor não cancelou Davi, mas Davi teve que passar pela peneira, irmão. Leia a história de Davi depois disso, para você ver se não foi uma peneira daquela. Foi ou não foi? Foi. E para terminar, antes da gente orar, e para falar de Sansão, irmão, lembra de Sansão? O homem mais forte do mundo. Aí depois Hollywood inventou o super-homem, é ou não é? Mas o homem mais forte do mundo foi Sansão. Sansão, diz a palavra, que aqueles portão, sabe, de muro, de cidade, você já viu aqueles portão? Não era portãozinho não, irmão, você imagina aquele portão de madeira enorme.
Diz que Sansão arrancou o portão e levou o portão até o alto do monte, correndo com o portão. Você imagina a força que tinha aquele homem. Mas não era dele a força era de Deus nele. Era a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre os seus escolhidos, capacitando-os para o propósito. Amém? Hoje nós estamos na graça e é melhor ainda. O Espírito Santo habita em nós e permanece em nós, nos capacitando para o propósito. É melhor ainda. Só que Sansão teve que passar, não teve? Não. O que Sansão fez? Não ouvia pai, não ouvia mãe, não ouvia. Não fez questão da aliança com Deus, brincou com as coisas de Deus. O que aconteceu com Sansão? Teve os 2 olhos furados, perdeu a sua força, porque ele era nazireu, cortaram a trança dele, acabou a força. E ele foi parar num negócio de moinho, rodando pedra de moinho lá. E depois colocaram ele lá no templo, onde estavam lá todos os filisteus. Colocaram ele lá. O que foi? Colocaram lá para zombar dele. Diga, zombar dele. Irmão, quando a gente é crente e anda longe, quando a gente é crente e senta na roda dos escarnecedores, irmão, a gente passa a ser motivo de zombaria. Ei, olha para mim, presta atenção. O diabo é zombador, irmão. Ele vai zombar de você. Ele vai zombar de você. Mas se você entender que Deus te chamou, e não importa a peneira, a situação que você tenha que passar, Deus está te moldando, te preparando para algo muito melhor e maior que virá. Você precisa crer nisso, irmão, porque Deus não cancela, Deus transforma, Deus molda. Por isso que está escrito, e Paulo escreveu, que nós somos transformados de glória em glória. A imagem de quem? De Jesus, o nosso Senhor. Mas para isso existem peneiras. Então, se você estiver passando por um momento de luta, de dificuldade, não importa qual seja, e principalmente algo que mexe com você, que tem a ver com a sua vida, com o seu caráter, com situações, atitudes, escolhas, ou lugares aonde você entrou, saiba, Ele te ama e quer te tirar de lá. Ele te ama e nessa noite veio dizer: eu me preocupo com você. Eu amo você. Porque Jesus, quando olhou para Pedro, aquele olhar foi um olhar de compaixão, dizendo: Pedro, eu amo você. Se você soubesse o que eu tenho preparado para você, e aquilo que você vai fazer, quando você entender e sair desse nível, para o outro nível que eu quero te levar, então você vai ver o que eu vou fazer. E a Bíblia diz que Pedro andava e as pessoas colocavam os enfermos para que só a sombra de Pedro passasse, e aonde a sombra dele passasse e o doente tivesse, o doente era curado. Pedro foi aquele que chegou na Porta Formosa junto com João, subindo na hora 9, na hora da oração, e quando ele sobe, o que acontece? Está lá o cego assentado à porta chamada Formosa, pedindo esmola. O cego não, o coxo, perdão, o coxo. E o que é que Jesus diz para o coxo? Pedro diz: troquei de coxo para cego e mudei de Pedro para Jesus. É que está tudo junto e misturado. Agora voltando aqui, entendendo, Pedro indo, Porta Formosa, o coxo lá pedindo esmola, Pedro chega e olha como Pedro cresceu, irmão.
aquele que batia dizer: eu estou pronto. Quanto mais você escuta o som dessa palavra, presta atenção, entendeu? Eu sou, eu estou pronto, eu consigo, eu sou o cara, que nem o Romário, eu sou o cara. Quanto mais eu tenho, menos Deus tem. Quanto mais eu tenho, menos Deus tem. Eu preciso morrer para mim mesmo. A cruz nos revela a renúncia. Nós estamos falando de renúncia, nós estamos celebrando a renúncia do Rei dos Reis. Ele renunciou ao céu, ele renunciou à glória, ele desceu, nasceu numa manjedoura, viveu no nosso meio uma vida simples, não buscou nada, viveu para as pessoas e para implantar o reino de Deus nessa terra. Foi rejeitado, foi crucificado como um bandido, como um ladrão, mas ele fez tudo isso por amor a você e a mim. Ele renunciou tudo, a própria vida. E nós muitas vezes continuamos com aquele som, eu. A ceia nos lembra que o som tem que ser outra. Qual que é o som agora? É Ele. Diga comigo, é Ele. Olha que bênção, que vitória que você conseguiu. É Ele. Olha o que Deus está fazendo na sua casa. É Ele. Olha esse, é Ele. Porque Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. É a única coisa que eu tenho, mas é a única coisa que eu preciso. E é tudo na minha vida, é tudo na minha vida. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele levantou e andou. É Ele. Ele é a razão da minha existência. Ele é a razão e o motivo de tudo. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. O seu nascimento sem Ele não existiria. A sua trajetória sem Ele não existiria. Tudo que circunda a sua vida sem Ele não seria, não existiria. Até as peneiras. Tem gente que fala: pastor, mas eu já estou loja de peneira. É peneira para todo lado. É uma peneira para lá, peneira para cá. Irmão, dá glória a Deus, irmão. Porque Jesus está no processo, aleluia. E você vai sair lá do outro lado, num outro nível, num relacionamento mais profundo com Deus, e pronto para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Amém, sim ou não? Então diga comigo: o amor de Deus nunca me cancela. Não, irmão, nunca vai te cancelar, mas Ele vai te moldar, Ele vai te peneirar, Ele vai te ensinar. Assim é o amor de Deus, amém? Então diga assim: não existe amor sem correção, porque Deus corrige o filho a quem ama e a quem quer bem. Por isso está escrito lá: se você não está sendo corrigido, se não tem uma peneirinha na sua vida, então é preocupante. É preocupante, irmão, sim.
Porque se você não está sendo corrigido, talvez você não seja filho, mas seja bastardo. Porque Deus corrige, amém? E quando Ele te corrigir, diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, continua moldando a minha vida, continua trabalhando. Menos eu, mais Ele. Menos eu, mais Ele. Menos eu, mais Ele. E é assim, irmão, que nós vamos sendo transformados. E que nós vamos conseguindo viver aquilo que Deus tem. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos celebrar a ceia. Queria chamar os obreiros para vir aqui. Os obreiros podem vir até aqui. Irmãos, Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão. Isso aqui não é pão de verdade, só para te mostrar. Ele tomou o pão, amém? E Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós. E Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. A minha obra, você está anunciando uma obra, amém, irmão? Você não está falando de um morto, ele está vivo, ele está vivo. Você está proclamando uma obra. Nós estamos celebrando aqui uma obra perfeita, uma obra gloriosa, amém? Que foi a obra de salvação que Cristo fez lá na cruz, da minha e da sua salvação, amém? Então, quem pode participar da ceia? Todos que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já foi batizado, em qualquer igreja que ame essa palavra, ensine essa palavra, e se você está em plena comunhão com Jesus e com a sua igreja, você deve participar. Mas a palavra diz que nós precisamos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então talvez você precise agora olhar para dentro de você. Talvez como Pedro você se acha pronto. Talvez como Pedro você está andando meio longe. Talvez como Pedro você já está até se assentando. E quem sabe, já com algumas palavras ou atitudes já andou negando Jesus. Mas Ele jamais, o amor dEle jamais te cancela. Ele quer te resgatar. Ele quer te perdoar. Ele quer transformar você. Talvez você precise passar pela peneira, mas saiba, Ele está contigo nesse processo. Ele diz: eu orei por você, Pedro, eu orei, vai dar tudo certo. Quando você voltar para mim, quando você estiver novamente do outro lado da peneira, passou, além de você ter uma comunhão mais forte, melhor comigo, ainda você vai fortalecer os seus irmãos. Olha que bênção, que maravilha. É isso que Deus tem para você. Ele não está aqui para te julgar. Ele não está aqui. Ele já pagou o preço do seu pecado. Ele já pagou o preço do meu pecado. Não importa o tamanho dele. Não importa quão longe você foi. Não importa onde você sentou. Não importa quantas vezes você negou. É hora de você olhar nos olhos do teu Senhor. E nessa noite se arrepender e voltar. Volta, volta, volta. Se arrepende, porque Ele está de braços abertos. Assim como o trecho do filho pródigo, como aquele pai, de braços abertos esperando para te abraçar. Então agora, enquanto os irmãos vão servindo aí o pão, o cálice, nós vamos adorando, você vai falando com Deus.
se acerta com Deus, volta para Ele, pede perdão para Ele.